Antes de Roma, antes do Egito, antes que os europeus sequer sonhassem em cruzar o oceano, as Américas já abrigavam impérios grandiosos, cidades erguidas em pedra, calendários que seguiam o movimento das estrelas, templos que tocavam o céu, povos que dominaram a terra, a astronomia e o tempo. Mas o que realmente aconteceu com eles? Por que desapareceram tão de repente, deixando para trás apenas ruínas, símbolos e perguntas? Foram vencidos pela própria ambição, ou apagados por forças muito maiores do que a história ousa contar? Enquanto o mundo moderno acredita ser o auge da civilização, as ruínas antigas sussurram uma verdade desconfortável. Tudo o que nasce, um dia, desaparece. E quanto mais observamos o passado, mais ele se parece com o espelho do nosso futuro. Hoje, você vai conhecer 10 civilizações que desafiaram o tempo. Povos que construíram impérios, dialogaram com os deuses e deixaram legados que ainda ecoam em nossa cultura. Cada uma delas desapareceu, mas nenhuma foi realmente esquecida, porque a história não morre. Ela apenas espera para ser contada novamente. Bem-vindo à jornada pelas 10 civilizações mais antigas das Américas. Os Filhos do Sol, a civilização maia no coração da Mesoamérica, os maias ergueram templos que desafiavam o céu. As pirâmides de Chichén Itzá e Palenque se tornaram portais entre o humano e o divino. Cada degrau dessas construções representa o tempo. 365 passos como os dias de um ano. Eles desenvolveram um sistema de escrita complexo, o primeiro das Américas, e um calendário capaz de prever eclipses e ciclos solares com precisão impressionante. Foram mestres da astronomia, da engenharia e da política, governando cidades-estado que rivalizavam em poder e conhecimento. Os maias construíram estradas, canais e sistemas agrícolas avançados, cultivando milho, feijão e abóbora, com técnicas de irrigação que sustentaram milhões. Mas o mesmo crescimento que os levou ao auge também os condenou. O desmatamento e a seca prolongada trouxeram fome e conflito. Cidades inteiras como Tikal foram abandonadas em silêncio. Os estudiosos ainda discutem se a instabilidade política, as guerras internas ou a degradação ambiental foram a causa final. Mesmo após o declínio, os descendentes maias continuam existindo, preservando língua e cultura. Eles nunca desapareceram, apenas se transformaram. Os muiscas e o homem de ouro nas frias montanhas da Colômbia. Os muiscas floresceram antes da chegada dos europeus. Viviam de agricultura, mineração e comércio, dominando as planícies de Bogotá e Tunja. Sua economia era baseada no sal, na cerâmica e, sobretudo, no ouro, que não simbolizava riqueza material, mas pureza espiritual. O mito de Eldorado nasceu de seus rituais. O novo líder, o Zipá, cobria-se de pó de ouro e mergulhava na lagoa de Guatavita em oferenda aos deuses. Os conquistadores espanhóis, fascinados, acreditaram tratar-se de uma cidade inteira feita de ouro e iniciaram expedições que custaram centenas de vidas. A civilização muisca possuía organização social complexa, leis, e um sistema de pesos e medidas rudimentar. Sua religião venerava deuses da água, do sol e da fertilidade, simbolizando o equilíbrio entre homem e natureza. Quando os espanhóis chegaram em 1537, o império caiu rapidamente, vítima de guerras, escravidão e epidemias. Grande parte de sua cultura foi destruída, mas os descendentes ainda vivem nos Andes colombianos. Hoje, arqueólogos e governos locais lutam para recuperar essa herança, tentando reconstruir o verdadeiro significado de Eldorado, um símbolo espiritual, não material. Wari, os engenheiros dos Andes antes dos Incas. Os Wari foram os primeiros a unificar vastas regiões dos Andes. Seu império floresceu entre os séculos VI e X d.C., com a capital em Huari, perto de Ayacucho. Eles criaram um dos mais avançados sistemas de urbanismo do continente, com ruas retas, praças planejadas e áreas administrativas complexas. A irrigação e o terraceamento agrícola permitiram cultivar em encostas montanhosas, sustentando dezenas de milhares de pessoas. Os Wari também desenvolveram uma arte rica, marcada por cerâmica policromada e tecelagem detalhada. Foram pioneiros em técnicas de armazenamento de alimentos e em redes de estradas que inspirariam os Incas séculos depois. A religião Wari centrava-se no culto ao sol e à fertilidade,
com templos dedicados à natureza e ao ciclo da vida. Por volta do ano 1000, o império começou a ruir. Secas prolongadas, conflitos internos e a perda de controle sobre as regiões conquistadas precipitaram o colapso. Mesmo após seu desaparecimento, a influência Wari se manteve viva no DNA político e arquitetônico dos Incas. Eles foram o elo perdido entre os povos pré-incaicos e o maior império da América do Sul. 4. Nazca, os mestres do deserto entre 200 a.C. e 600 a.C., no árido deserto do sul do Peru, floresceu a civilização Nazca. Eles dominaram a arte da sobrevivência em um dos ambientes mais inóspitos da Terra. Construíram complexos aquedutos subterrâneos, chamados puquios, que ainda funcionam após 2000 anos. Sua cerâmica colorida retrata mitos e seres sobrenaturais, reflexos de uma religiosidade ligada à água e ao clima. Mas o legado mais intrigante são as linhas de Nazca. Gigantescos desenhos gravados no solo, visíveis apenas do alto. Há figuras de animais humanos e formas geométricas com dimensões que desafiam a compreensão. Pesquisadores acreditam que eram símbolos rituais, feitos para serem vistos pelos deuses do céu. Outros sugerem funções astronômicas, como marcações de solstícios e constelações. O colapso Nazca pode ter sido causado por mudanças climáticas severas, agravadas pelo desmatamento. Mesmo assim, sua cultura ecoa como um dos maiores enigmas arqueológicos da humanidade. Toltecas, os guerreiros sagrados entre os séculos X e XII, os toltecas dominaram o Vale do México. Sua capital, Tula, era o coração de uma sociedade militarizada e profundamente religiosa. Os toltecas acreditavam que a guerra alimentava os deuses e que o sangue era a semente da criação. Suas esculturas colossais, como os guerreiros de pedra de Tula, simbolizavam poder e proteção espiritual. Eles desenvolveram técnicas de metalurgia, arquitetura e urbanismo que influenciariam os astecas. A economia era sustentada por agricultura, comércio e tributos das regiões dominadas. Porém, secas e rebeliões enfraqueceram o império, levando ao abandono e destruição da cidade. Há evidências arqueológicas de incêndios e combates que marcaram seu fim. Mesmo após o colapso, os toltecas se tornaram um mito. Para os astecas, eles foram mestres ancestrais da sabedoria e da arte, os homens de conhecimento. Zapotecas, o povo das nuvens, os Zapotecas surgiram por volta de 500 a.C., no sul do México, e fundaram Monte Albán, uma das primeiras cidades planejadas das Américas. Construída a 400 metros de altura, oferecia visão privilegiada sobre os vales de Oaxaca. Ali desenvolveram escrita própria, calendários solares e rituais agrícolas. A sociedade era rigidamente hierarquizada, com sacerdotes e nobres controlando o poder religioso e político. Os zapotecas foram grandes arquitetos e astrônomos. Seus templos eram alinhados com as estrelas. A religião celebrava deuses da chuva, da luz e da fertilidade, e incluía sacrifícios humanos para garantir o equilíbrio cósmico. Com a chegada dos espanhóis no século XVI, a cultura zapoteca foi devastada por guerras e doenças, mas a resistência sobreviveu. Até hoje, mais de 400.000 pessoas ainda falam dialetos zapotecas, preservando uma linhagem milenar. Monte Albán continua de pé, uma cidade de pedra que desafia o esquecimento. Chachapoya, os guerreiros das nuvens, entre as florestas enevoadas do norte do Peru, os Chachapoya ergueram fortalezas nas montanhas, como a imponente Cuelap, chamada de Machu Picchu do Norte. Eles eram altos, de pele clara, e considerados pelos incas como guerreiros ferozes. A cultura Chachapoya floresceu entre 800 e 1470 d.C., isolada em vales cobertos de névoa. Construíram casas circulares de pedra e túmulos suspensos em penhascos. Quando os incas chegaram, travaram batalhas intensas até finalmente serem conquistados. Décadas depois, aliaram-se aos espanhóis para se vingar, mas foram traídos e dizimados. Sua arte funerária é única. Múmias guardadas em sarcófagos de barro e madeira, decorados com rostos humanos. Essas esculturas ainda vigiam os penhascos, olhando o vale como sentinelas do passado. Os descendentes dos Chachapoya continuam nas florestas, guardando fragmentos da língua e da lenda.
São o povo que o tempo tentou apagar, mas que as nuvens insistem em lembrar. Cahokia, a cidade perdida do Mississippi entre os séculos 7 e 14. Uma civilização floresceu onde hoje é Illinois, nos Estados Unidos. Cahokia foi o maior centro urbano ao norte do México, abrigando até 200.000 pessoas. Suas pirâmides de terra, chamadas montes, eram templos e plataformas cerimoniais. O Monte dos Monges, maior deles, ainda é visível, testemunha silenciosa de uma cidade que rivalizou com Paris medieval. Os cahokianos possuíam agricultura avançada, baseada no milho, e uma rede de comércio que se estendia por todo o vale do Mississippi. Tinham líderes religiosos e políticos centralizados, sugerindo uma teocracia organizada. Mas por volta de 1400, tudo acabou. A cidade foi abandonada sem registro de guerra ou invasão. Pesquisadores apontam mudanças climáticas, enchentes e crises agrícolas como prováveis causas. Cahokia é um lembrete de que até as civilizações mais poderosas podem sumir sem deixar explicação. 9. Olmecas, a civilização mãe por volta de 1400 a.C., nas florestas úmidas do Golfo do México, os Olmecas ergueram o primeiro grande império das Américas. São chamados de civilização mãe, por influenciarem maias, astecas e zapotecas. Suas cidades, como São Lourenço e La Venta, abrigavam templos, praças e monumentos colossais. As cabeças de pedra, com até 40 toneladas, retratam seus governantes e guerreiros divinizados. Os Olmecas criaram o primeiro sistema religioso mesoamericano, com deuses do jaguar, do milho e da chuva. Também introduziram o jogo ritual com bola e símbolos que originariam a escrita maia. Por volta de 400 a.C., as principais cidades foram abandonadas, talvez por desastres naturais e desgaste do solo. Mesmo assim, seu legado espiritual sobreviveu. Cada civilização posterior carregou fragmentos de sua cosmovisão. Os Olmecas foram o ponto de partida de toda a mitologia americana. 10. A civilização desconhecida. As que o tempo enterrou, sob o solo das Américas, ainda dormem civilizações sem nome. Povos cujas ruínas jazem sob florestas, lagos e desertos. Algumas delas talvez nunca sejam encontradas. Outras já começam a ressurgir sob o olhar dos arqueólogos. Há vestígios de construções submersas na Amazônia e estradas antigas nas Guianas, que sugerem reinos esquecidos. Os geóglifos amazônicos, visíveis apenas do ar, indicam que muito antes da chegada dos europeus já existiam impérios florestais. Cada nova descoberta mostra que as Américas foram berço de múltiplas civilizações, conectadas por rotas de comércio e mitos semelhantes. Suas histórias estão entrelaçadas como raízes antigas sob a terra, e talvez, quando as últimas pedras forem desenterradas, descubramos que o passado era mais vasto do que ousamos imaginar. Porque no fim, o que chamamos de desaparecimento é apenas o silêncio da história aguardando ser ouvido. Todas essas civilizações, dos maias aos olmecas, ergueram mundos de sabedoria, arte e fé. Mas cada uma enfrentou o mesmo inimigo, o tempo. As mudanças do clima, as guerras e a ambição humana as derrubaram. Hoje suas ruínas nos lembram que a verdadeira força de uma civilização não está nas pedras que ergue, mas nas ideias que sobrevivem. E talvez, assim como elas, nós também estejamos construindo nosso próprio mito, à beira do desaparecimento. Todas essas civilizações, dos maias aos olmecas, ergueram mundos inteiros de sabedoria, arte e espiritualidade. Mas, diante do tempo, até os maiores impérios aprendem a se curvar. A natureza, silenciosa e implacável, sempre reclama de volta o que é seu. As secas, os terremotos, as guerras, nada mais são do que o pulsar da terra lembrando o homem do seu limite. E o mais curioso é que quanto mais estudamos o passado, mais ele nos observa de volta. As pedras, as ruínas e os símbolos parecem sussurrar a mesma lição. Nenhuma civilização é eterna. Hoje, nós vivemos rodeados de tecnologia, poder e orgulho, como tantas outras antes de nós. Mas se o tempo já apagou impérios inteiros, o que garante que o nosso destino será diferente? Talvez um dia, alguém caminhe sobre as ruínas do que chamamos de mundo moderno e se pergunte: quem foram eles? Por isso, se você também sente o chamado das vozes antigas, das histórias enterradas sob a terra e das verdades que o tempo tenta esconder, inscreva-se no canal,
Assim você não vai perder nenhum novo vídeo da Enciclopédia Sombria, onde revelamos, a cada semana, os mistérios esquecidos da humanidade. Porque enquanto o mundo tenta esquecer, nós continuamos lembrando.